Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, em direto no Rádio Clube de Angra, com as nossas comentadoras residentes, Graça Silveira e Judite Parreira, sem Cláudia Cardoso, que não pode estar presente. Hoje falamos de aviões, porque a Ryanair volta a ameaçar abandonar a operação nos Açores, porque os pássaros de ferro são parte do tema das Festas da Praia 2023 e porque a TAP continua a dar asas à imaginação do Governo da República. E do Governo da República, nem bons ventos, nem bom casamento para o Governo da região. O Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores diz que o relacionamento entre os executivos é péssimo e está a prejudicar os açorianos. Walter Furtado apela ao diálogo e à intervenção do representante da República. Judite Parreira, de que forma é que esta falta de entendimento está a prejudicar as ilhas e as pessoas? Boa tarde, Andreia. Boa tarde, Graça. Hoje não temos connosco a nossa Cláudia, mas cumprimento também os nossos ouvintes, desejando-lhes uma boa tarde. Bom, efetivamente, ontem foi notícia que Walter Furtado, presidente do SESA, enfim, mostrou o seu desagrado para com a falta de diálogo e o estado das relações entre o Governo da República e o Governo dos Açores. Já não é recente, creio que isto já se nota desde que este Governo Regional tomou posse, e creio que isto é uma forma da República, nomeadamente de António Costa, fazer política e deixar os Açores à míngua com vista às próximas eleições regionais que são já no próximo ano. Porém, creio que mais do que prejudicar o Governo e deixar o Governo sem condições para governar por falta de verba, que é isso mesmo, mais do que prejudicar o Governo, está a prejudicar os açorianos, e é isso que nós temos que alertar e que pôr aqui em causa, porque o que se está a passar é efetivamente muito, muito grave. Recentemente foi notícia que um recluso açoriano faleceu num estabelecimento prisional do continente, e o Governo da República não se responsabiliza pela transladação do corpo para os Açores, ou seja, não paga a transferência do corpo do continente para cá. Eu creio que isto mais é do que uma questão, enfim, de falta de consideração para com os açorianos e de falta de solidariedade, é mesmo pior ainda, porque a responsabilidade do Governo da República sobre os estabelecimentos prisionais dos Açores ou seja, a responsabilidade é exclusivamente do Governo da República, e nós sabemos perfeitamente o estado em que está a cadeia de Ponta Delgada, que tem sido promessa eleitoral das mais diversas eleições, sucessivamente tem sido promessa eleitoral não cumprida. Sabemos que neste momento parece que já foi removida a begacina da Mata das Feiticeiras, no entanto a cadeia de Ponta Delgada continua enfeitiçada porque não há maneira de andar, e sempre que há um ato eleitoral vem outra vez a promessa de que desta vez é que vai ser, inclusivamente os deputados açorianos eleitos pelo PS já várias vezes o afirmaram que agora é que seria, e não é. O que faz com que a cadeia de Ponta Delgada esteja sobrelotada, não tenha condições dignas. Eu tenho dúvidas de que as cadeias consigam ser uma escola que transforme os reclusos, enfim, que lhes dê social. Exatamente, que lhes dê oportunidades de regressarem às suas vidas e
enfim, de terem outros comportamentos. Tenho algumas dúvidas nisso, mas tenho a certeza que o estado em que está a cadeia de Ponta Delgada não lhes ensina absolutamente nada, ou se lhes ensina alguma coisa, não é nada de bom, com certeza. E, portanto, isso faz com que os reclusos sejam inseridos noutros estabelecimentos prisionais, nomeadamente aqui na Terceira, mas a cadeia de Angra já também está a arrebentar pelas costuras, e outros, devido à tipologia do crime ou à gravidade das suas penas, têm que ir para o continente. Mas essa responsabilidade é do Governo da República e, portanto, acho imoral até que se recusem a fazer a transladação do corpo, a responsabilizar-se por isso. O Governo Regional já veio dizer que arcará com as despesas. No entanto, acho isso muito grave para uma família que perde um ente querido, ver-se nesta situação e nós sabemos que, por norma, essas famílias não são famílias abastadas e, portanto, necessitam de apoio para fazer essa transladação, e que se veja neste momento na dúvida se terá o corpo para chorar, enfim, para fazer o enterro. Esta é uma situação muito grave, mas é à semelhança do que acontece, quer dizer, o estado da cadeia de Ponta Delgada é apenas um dos casos em que o Governo da República se demitiu das suas responsabilidades, mas podemos ver também no que toca aos tribunais, às instalações que estão completamente degradadas, às instalações da PSP, que também necessitam de obras, e o Governo não faz absolutamente nada. O mesmo se passa nas finanças. O capital humano. E o capital humano, era isso que eu ia dizer, portanto, mesmo em relação às forças de segurança, que são necessárias nos Açores, e que o Governo da República não faz absolutamente nada nesse sentido. Depois, mais recentemente, o Governo também se demitiu do apoio, ou deixou de fora os agricultores açorianos no apoio que deu aos agricultores do continente para, enfim, fazerem face ao aumento dos custos dos fatores de produção, e isso tem a ver com a guerra na Ucrânia, fez com que os fatores de produção aumentassem muito, mas os agricultores açorianos não são abrangidos por isso. Ora, sabendo-se que os Açores, por via da sua insularidade e da sua condição arquipelágica, esses custos são ainda muito, muito maiores, e o Governo da República diz que não o fará, porque o Governo Regional é que tem, portanto, esse custo não poderá sair do Orçamento de Estado, mas sim do Orçamento Regional. E até compara com o que foi feito na revisão das carreiras do pessoal docente e das carreiras dos enfermeiros, que se houve que se houve dinheiro para isso, o Governo Regional também tem que apoiar os agricultores. Devo dizer que, enquanto que a educação e a saúde estão regionalizadas, a agricultura não, e, portanto, seria também uma responsabilidade do Governo da República apoiar os agricultores. Mas isto também não é novo, porque o mesmo já aconteceu com o apoio aos empresários, quando foi do aumento do salário mínimo. Os empresários do continente foram apoiados pelo Governo, enquanto que os dos Açores foram excluídos. O mesmo aconteceu agora com o programa Regressar, no que diz respeito ao regresso dos imigrantes. Os Açores e a Madeira voltaram a ficar de fora dos apoios. Aconteceu a mesma coisa com o programa Apoiar Freguesias. Portanto, são muitas as situações em que os Açores estão excluídos dos apoios do Governo da República. Ora, nós somos uma região autónoma, não somos uma região independente, e, portanto, o Governo da República tem responsabilidades para com os Açores e para com os açorianos, e acho que o que está a fazer não é de todo correto, e é importante que os açorianos se apercebam disso e vão abrindo os olhos, porque quando chega às eleições são muitas as promessas, e os açorianos às vezes são um pouco iludidos por isso. É importante que estejam atentos
e que percebam que, embora António Costa diga que é muito solidário com os Açores, que nunca houve governo tão solidário, até compara com o governo de Passos Coelho, que não foi solidário com os Açores quando das intempéries em São Miguel e na Terceira, mas o que é certo é que o que está a fazer é exatamente a mesma coisa em muitas situações e em muitos casos que são da inteira responsabilidade do Governo da República. Graça Silveira, a Judite estava agora a falar em intempéries e nestes entendimentos... Não, queria dizer impéries. a reparação dos estragos das impéries. Exato. Nestes entendimentos entre governos da República e da região estão em causa fundos importantes, para além dos exemplos importantes que a Judite referiu, também para financiamento da Universidade dos Açores e relativos precisamente ao furacão Lourenço que assolou a região em 2019. Bom, muito boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos. Hoje a minha co-debatente Judite presente e à Cláudia também, aos ausentes, à nossa moderadora Andreia. E devo dizer que eu acho que esta questão pode ter a leitura de que a Judite fez, de que pode haver aqui algum desencontro devido a cores políticas e do Costa estar, de certa forma, a deixar os Açores à míngua, no sentido de prejudicar as próximas eleições regionais. Mas eu acho que o Costa não deixou só os Açores à míngua, o Costa deixou Portugal à míngua. Quer dizer, para mim a grande vergonha de tudo aquilo que se está a passar neste momento com estas novelas e com entradas e saídas de ministro e com esta vergonheira toda, é que efetivamente o governo de Costa não está a governar, não está a assegurar que as necessidades dos portugueses para terem o mínimo de dignidade sejam assegurados. E, portanto, é aquela questão de que, como diz o povo, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. O país não está a crescer, estamos dependentes de dinheiros europeus agora com uma forma muito específica que é o PRR, com obrigações muito claras e muito específicas. O Marcelo fartou-se de mandar recados. Eu estou atento como é que vai ser a execução do PRR. A execução do PRR está a ser péssima, os Açores por inerência acabam por ser também prejudicados e, portanto, tudo isto é muito mau. Já houve governos anteriores, no tempo de Cavaco Silva, e até eram governos de igual cor. Cavaco Silva foi sempre muito pouco amigo das autonomias e não era por uma questão de cor política. Que é preocupante este desentendimento que existe entre as nossas competências e aquilo que são as competências da República são preocupantes e nem de propósito, porque na próxima segunda-feira temos o Dia da Autonomia, que é o dia é a segunda-feira de Espírito Santo, que mais do que nunca eu acho que continua muito atual um debate alargado sobre a nossa autonomia, se há necessidade de um aprofundamento da autonomia ou se temos que revisitar a autonomia que temos. E quando digo aprofundamento é porque, por exemplo, dá sempre o exemplo da Universidade dos Açores. A verdade é que no passado a Universidade dos Açores já foi da competência regional. Quem era da academia achava que devíamos estar ao nível de todas as outras academias e, portanto, não devíamos ter uma universidadezinha regionalizada, mas sim uma universidade que, em termos científicos e académicos, fosse vista pelos outros pares de igual modo. E, portanto, na realidade, em relação à Universidade dos Açores, estamos completamente dependentes das transferências da República. Nunca foi, até hoje, assumido pela República de que nós precisávamos de verbas adicionais devido às nossas características, não só de insularidade, porque a Madeira também é, mas pelo facto da tripolaridade, ou seja, da insularidade dentro da insularidade, pelo facto da Universidade dos Açores, e isso representa custos enormes. Não é um aluno que sai do polo da Terceira que vai ter umas aulas ao polo de São Miguel, ou pode ter, e em relação aos alunos, em relação aos professores, em relação à triplicação de infraestruturas e tudo isso.
que durante o mandato de João Luís Gaspar foi feito um estudo aprofundado sobre o impacto em termos financeiros que essa tripolaridade tinha, foi explicado à República. Na altura pareceu que havia por parte da República uma sensibilidade para isso, mas à parte de vindas aos Açores de boas-vindas e visitas oficiais de olha, fui eleito e vamos lá começar, agora é que vai ser. A questão é isto, é que todos estes dossiês que estamos aqui a falar é o agora que vai ser, que acaba por nunca acontecer. E depois também de nós, açorianos, ficarmos sempre sem perceber bem, porque não participamos dessas negociações, digamos assim, também onde é que cada um está a falhar nas suas competências. Porque, por exemplo, em relação ao furacão Lourenço, Walter Furtado, ontem na sua intervenção, diz de uma forma muito polida, em relação à questão do furacão, há interpretações dispares. Porque, se nós nos lembramos, na altura, o Vasco Cordeiro acusou o atual governo de não ter sabido liderar esse processo, que o que tinha ficado acordado, e segundo parece estava escrito, era que a República assumia 85% do custo total da reparação dos estragos provocados pelo furacão Lourenço, que eram 300 mil milhões de euros, e que isso daria 255 milhões de euros. Segundo parece, não sei bem como, acabou por ficar um teto máximo de 198 milhões de euros. Portanto, desaparecem 60 milhões, basicamente. Acho que eram esses os números que estavam em cima da mesa. E nunca se percebeu bem. Afinal, independentemente desse desentendimento, a verdade era que mesmo aquilo que a República tinha que transferir, não transferiu. Portanto, fossem 198, fossem 255. Portanto, às tantas é o que apetece dizer, que é assim, mas o que é que me interessa saber o que é que foi prometido? Tenha sido prometido 1000 ou 1 milhão, nunca nada é transferido. E, portanto, nada. não As implicações aqui isto tem na prática? As implicações que tem isto na prática é ficarmos, por exemplo, com uma ilha que vai ficar completamente isolada de abastecimento marítimo. Basicamente é isso que estamos a falar. Em relação ao PRR, nós temos alguma autonomia, mas há muitas coisas nas quais não temos autonomia. E a verdade é que neste momento, em relação ao PRR, o primeiro trimestre só tem uma taxa de execução de 25% das metas que estavam previstas para o primeiro trimestre de 2023. E a Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social alertou para, e isto é preocupante, para a ausência da evolução relativamente às metas que já antes estavam em atraso, ou seja, o planeamento tem que ser revisto, se está em atraso tem que se realocar, tem que se redefinir novas metas. Em relação a isso nada foi feito, e que há 4 investimentos cujo atraso já é muito preocupante, nomeadamente o Hospital Digital, o Long Life Learning, que é a aprendizagem dos adultos ao longo da vida. Olha, eu já falei em inglês, registado, check. A definição de estratégias de combate à pobreza e à exclusão social e o parque habitacional. E, portanto, tudo isto para mim é muito preocupante, e é muito preocupante mais do que o relacionamento entre a região autónoma e a República, é que nós temos uma República das bananas neste momento, porque há coisas em que nós somos portugueses, que era o que a Judite estava a dizer, somos uma autonomia, não somos uma independência, e portanto há obrigações do Estado que tutela para todos os portugueses. E o Costa não está a governar, não está, aquele governo é um governo completamente disfuncional. Mas ele ainda ontem fez um autoelogio dizendo que o crescimento económico em Portugal, esqueceu-se de falar do endividamento. Não, mas ele diz que os portugueses estão quase a notar essas melhorias. Independentemente disso tudo, ele faz essa retórica para dizer o seguinte, que a governação dele estava a correr tão bem, que só um fait divers, um fait divers político
como o que se está a passar com o Galamba e com a TAP, é que poderia vir manchar, denegrir uma governação isso é quase fantástica. Uma cortina de fumo para disfarçar coisas muito mais graves. Isto é uma vergonha. E em relação ao Instituto Prisional de Ponta Delgada, eu concordo completamente com aquilo que a Judite disse, que é assim, um recluso é-lhe retirada a liberdade, mas nunca lhe pode ser retirada a dignidade. E as condições da cadeia de Ponta Delgada não têm as condições mínimas de dignidade humana. Isto é, e já não é de hoje nem de ontem. E com esta questão agora de ainda morrerem fora, além de quando são transferidos, ficarem privados afastados de poderem ser famílias, visitados pelas famílias, etc., portanto, completamente isolados, sem qualquer relação com a vida lá fora, que é isso que as famílias trazem e que acaba por representar uma esperança de querer cumprir aquele tempo para voltar a serem integrados nas suas famílias e na sua... Portanto, ficam privados disso e agora também ficam privados de um enterro digno. Só falta agora também os nossos reclusos de Ponta Delgada serem enterrados numa vala comum no continente. Quer dizer, isto é medonho, que era como o Presidente do Conselho Económico e Social dizia ontem, mas não é de hoje nem de ontem. E devo dizer que, por exemplo, em relação a isto, eu não percebo, enquanto nós estávamos todos na oposição, PSD, CDS, etc., toda a gente falou mal daquela mata das feiticeiras. Sim. Que era um presente envenenado que foi... A parte do governo do regional era ceder a mata das feiticeiras, que só para atolhar aquilo, para retirar... aquilo parecia uma britadeira, parecia uma pedreira, digamos assim, a céu aberto. Porque é que este governo, quando assume, diz assim, não senhor, vamos esquecer essa mata das feiticeiras e vamos começar isto de novo como deve ser, porque no fundo isto agora está outra vez emperrado, porque o projeto que foi aprovado e que já foi aprovado há 4 anos e meio, entretanto foi impugnado e agora vai-se começar com um novo projeto. Então se era isso tudo assim, começava-se do zero com uma coisa como deve ser, porque eu acho que aquele projeto deve estar impugnado, porque, aliás, quem impugnou foi o único que concorreu. Aquilo para ser, para haver capacidade financeira, para construir ali uma coisa minimamente decente, tem um encarecimento enorme, desde logo naquele terreno. Já teve. Portanto, não percebo também porque é que isso não foi revisto. E dizer que em relação à relação da região com a República, temos que rever a nossa autonomia mesmo, e não pode ser em comissões parlamentares severas e no dia da região discursos muito elaborados e pomposos. Não, tem que ser um debate na comunidade alargado. Isto tem que estar em cima da mesa, tem que ser uma discussão em que as pessoas percebam o que é que lhes foi dado de autonomia e quais são os custos que essa autonomia está a ter e de que forma é que nós podemos reivindicar e nos tornarmos mais resilientes, porque isto exige resiliência de tanto tempo que temos, desta conquista diária de uma autonomia que parece que não se consegue consolidar. Sim, o mesmo Governo da República que lava as mãos e que diz que não tem nada a ver com estas questões regionais, é o mesmo que depois tira vantagens do acordo das lajes, da gestão partilhada do mar. Portanto, quando lhe interessa, é também do Governo da República, que quando não interessa lava as mãos e deixa nas do Governo Regional, mas são sempre os açorianos que estão em causa. E eu lamento não ver os deputados eleitos pelos Açores, do PS eleitos pelos Açores, fazerem a defesa dos açorianos. Em relação a isso, ainda bem que a Judite chamou, mas aí, uma vez mais, porque se a gente se põe naquela atitude só de mão estendida porque eles não estão a cumprir... Isso foi o que o Vasco Cordeiro disse, que não tínhamos que andar de mão estendida, mas só para nem temos que andar de mão estendida, somos portugueses. Certo, e a gestão partilhada, por acaso, na altura era uma questão que me dizia muito e até fiz 2 propostas, que aí também há todo um trabalho que tem que ser feito pela região que ainda nunca foi feito, porque os açorianos não têm a noção, mas há três áreas da nossa zona exclusiva. Uma que é da total competência da República, uma que é da total competência da região, que é a parte da extração de pescado, portanto das capturas, e mesmo assim nós só gerimos diretamente
uma cota, que é do Graz. Não sei se estou a cometer algum erro, mas penso que não. Há 2 anos atrás, quando assim. eu acabei a minha atividade parlamentar, a única cota que nós geríamos diretamente era a do Graz, e que mesmo assim não é uma autonomia total, porque diz que é da exclusividade da região. É verdade, a captura de pescado e a atividade extrativa. Mas se numa determinada espécie no continente esgotarem a cota antes dos Açores, já não se pode capturar mais nos Açores. Portanto, da competência exclusiva da região também é relativo. E depois temos esta terceira área, que é o conceito da gestão partilhada, que está claro no nosso, como é que se diz, não é, da região, o que define as nossas competências, o Estatuto Político Administrativo, consta lá a gestão partilhada, mas depois tem um vazio legal, porque não se sabe o que é que se partilha, como é que se partilha, o que é que fica para a região, o que é que fica para a República. Está tudo numa definição. Isso é um vazio que desde logo também nós nunca mexemos nisso, e acho que nesta legislatura não vai acontecer. Tenho pena, mas também há necessidade de uma autodeterminação nossa, não no debate político, mas na prática de consolidação dessa autonomia. E do espaço marítimo passamos para o espaço aéreo, uma vez que a Ryanair ameaça novamente que vai deixar de voar para os Açores. Há notícia de que a companhia aérea já informou os seus colaboradores desta intenção, e nas plataformas só é possível fazer reservas até outubro. Judite Parreira, a secretária regional do Turismo e Mobilidade, Berta Cabral, afirma que o governo está em conversações com a transportadora para perceber se tem condições para continuar e para tentar minimizar o que for possível. Sim, é evidente que o Governo com certeza que tentará resolver esta situação, mas nós sabemos que a Ryanair, quando veio para os Açores, não veio só porque, enfim, pelos bonitos olhos dos açorianos, mas veio com condições. Eu sei que, por exemplo, no caso da terceira, sabemos que foi-lhes pago 1.500.000 euros, penso que era 1,5 milhão, para voarem para a terceira, e isso foi até o abrigo do Preite. Portanto, a Ryanair vai exigir contrapartidas. Para São Miguel o valor foi menor porque, enfim, havia mais movimento, não é uma ilha maior e, portanto, com mais movimento, mas com certeza que vão ser exigidas contrapartidas. Agora resta saber se o Governo Regional está em condições de dar aquilo que a Ryanair vai pedir. A secretária diz também que, enfim, que há outras companhias a voar para os Açores, há muitas companhias a voar para os Açores, a voar para Ponta Delgada. Não nos esquecemos que os Açores, não nos podemos esquecer que os Açores não é só São Miguel, e, portanto, é importante que isso fique salvaguardado. Graça Silveira, a Ryanair voa para a região desde 2015. Berta Cabral, como estava aqui a referir a Judite, diz que a companhia já não tem o peso que tinha na conectividade dos Açores com o mundo. Qual é que é a importância estratégica que esta transportadora de baixo custo continuaria a ter para a mobilidade da região? Bom, eu percebo o que é que a Berta quer ser a secretária Berta Cabral quer dizer com isso da visibilidade, que os Açores neste momento já estão com uma diferente visibilidade. Porque de resto, o apoio que era dado, eu não sei se estou a cometer uma imprecisão, mas fiquei com a ideia que era assim na altura, ou seja, não se pode pagar diretamente a companhias de aviação ao abrigo da lei da competitividade e etc, etc. E esse apoio era dado numa rúbrica que era a visibilidade da região, ou seja, o facto de eles terem o logo da região, o facto de eles terem nos seus sites o Destino Açores com uma visibilidade, porque voam para imenso lado, e, portanto, não, era efetivamente uma promoção do Destino Açores.
pela visibilidade que uma companhia como esta, que voa para todo o lado, representaria para a região. E, portanto, quando ela diz assim, agora já temos 2 dezenas de companhias a voar, como aquela que diz, já não estamos apenas dependentes da Ryanair para ser esse cartão de visita da região, e não tendo ela provavelmente muitas outras rúbricas ou outro tipo de verbas que possa utilizar para fazer este pagamento à Ryanair. Ou seja, se for por uma questão de visibilidade, depois todas as outras companhias vão dizer, mas a gente também voa para os Açores, também queremos. E penso que será este o pico de obra que neste momento a secretária tem em cima da mesa. A mim o que me preocupa, mais do que uma questão de turismo, e que já se está a ressentir, a mim interessa-me o turismo numa lógica de que é uma área da economia com muito peso neste momento para a região, e os operadores turísticos da Ilha Terceira foram todos unânimes em dizer, com as pessoas com quem eu tenho falado e tenho perguntado, de que as últimas férias da Páscoa tiveram uma taxa de ocupação muito inferior à do ano anterior e daquilo que estavam à espera. Tiveram vários apartamentos que ficaram pura e simplesmente por completar, quando o ano passado, naquela altura, mais houvesse. É basicamente esta a conversa. Portanto, já se está a sentir o desinvestimento das ligações aéreas à Terceira em relação ao exterior. Isto numa perspectiva de turismo. Mas a mim preocupa muito mais a mobilidade dos açorianos, que isso foi no fundo o que teve sempre em cima da mesa, a questão das obrigações de serviço público, ou seja, as pessoas poderem ter uma mobilidade idêntica a todos os outros portugueses. Basicamente é esse o princípio que está subjacente às obrigações de serviço público da República em relação à região. Porque se formos ver, está em cima da mesa a privatização da SATA Internacional, que deixa de ter qualquer tipo de obrigação, porque ainda por cima aquilo que se diz é que o governo vai ficar pode ir até 98% de privatização. Portanto, não acredito que uma empresa privada que tem que fazer lucro depois esteja aberta ou sensível a apelos do governo regional de que os açorianos estão a perder a mobilidade. A TAP, igualmente, num processo de reestruturação e de privatização. E se sai a Ryanair, quem é que voa para a Terceira? É porque a Terceira já não está ao abrigo de obrigações de serviço público. Era isso que eu dizia, que os Açores não são só São Miguel. Não está ao abrigo das obrigações de serviço público. E a Terceira está na situação mais delicada, penso eu, porque Faial, Pico e Santa Maria ainda estão ao abrigo estão ao abrigo das obrigações de serviço público. Quando a SATA for privatizada, não sei se vai sentir na obrigação de concorrer às obrigações de serviço público, que isso é outra questão que ainda vamos ver. Mas esses ainda estão salvaguardados. A Terceira não. A Terceira também foi liberalizado o espaço aéreo. Portanto, já não há obrigações de serviço público para a Terceira. Quem é que vai voar para a Terceira? Ryanair, se deixar de vir. Se a SATA for privatizada, SATA Internacional, e vão decidir às vezes que querem vir, que lhes dê lucro, e a TAP igual. E portanto preocupa-me imenso, até porque nós sabemos que quanto maior for a oferta, o mercado depois funciona. Claro. E há uma maior mobilidade e há uma concorrência entre as diferentes companhias. Se ficamos com um deserto ou ficamos apenas com uma companhia, ficamos com um monopólio de uma única companhia a voar para a Terceira, há de cobrar o preço que quiser. Há uma outra coisa aí também que me preocupa, se a Ryanair realmente abandonar os Açores, que são os trabalhadores. Só em São Miguel, eu não sei o número exato na Terceira, mas só em São Miguel são cerca de 70 colaboradores. É um número bastante elevado, portanto, se houver realmente o abandono, portanto, são 70 pessoas que ficam desempregadas, e isso é também preocupante. E eu não sei se a Andreia disse na introdução ao tema que a Ryanair já informou os seus colaboradores da intenção de abandonar a operação. Sim, foi noticiada essa questão.
E a importância das ligações aéreas nos Açores, concretamente na base das Lajes, integra o tema das festas da praia em agosto. Do trigo dourado aos pássaros de ferro. E quem melhor para nos falar deste tema do que a diretora artística das Festas da Praia 2023, a nossa Judite Parreira. Olha, eu acho que as festas da praia são, e já disse isso várias vezes, são uma montra em que nós expomos o que temos e o que somos. E tem sido muitos os temas das festas ao longo destes anos, os mais variados e sempre bonitos, mas eu entendi que este ano devíamos mostrar o que somos efetivamente e o que temos, e que devíamos refletir nas festas a nossa história. Enfim, pensei em vários temas, desde o povoamento, o liberalismo, enfim, mas depois concluí que a história mais recente que era importante ser contada, porque muitos são aqueles que não conheceram outra realidade, que não sabem como é que as coisas aconteceram, e portanto quer para os terceirenses, quer para quem nos visita, era importante mostrar o que é que foi aquele espaço que dignificou o concelho, que foi tão importante a nível económico. Antes da existência da base das Lajes, portanto, era um campo de trigo que era o celeiro da ilha, e portanto já nessa altura com um grande impacto económico no concelho. Depois, e esse também foi um dos motivos, porque faz este ano 80 anos que os ingleses vieram para a Terceira e que transformaram o campo de trigo no campo da aviação, primeiro com as placas de ferro, que ainda depois se vem por aí, ainda se vêem algumas que são já uma relíquia. Depois, 2 anos depois, vieram os americanos, e aí sim começou o cimento e o alcatrão e a ampliação da pista, que na altura Humberto Delgado, que foi um dos responsáveis pela construção, dizia que era a maior pista. O aeródromo das Lajes tinha a maior pista do mundo nessa altura. Hoje já não será assim, mas ainda temos um aeroporto com muito boas condições. E foi até há bem pouco tempo o maior da Europa. Sim. Creio que neste momento é o segundo maior. Mas tem ainda excelentes condições e, portanto, tem que ser potenciado e rentabilizado. E a minha ideia é justamente mostrar essa evolução, também ainda homenagear aqueles e ainda há algumas pessoas que se lembram dos ingleses virem para cá, portanto, que se lembram do campo de trigo e que se lembram das pessoas que viviam nas bugias, que era como se chamava aquele espaço, e que foram mudadas, não é? Foi feito um bairro com o nome da Aldeia Nova nas Lajes, onde essas pessoas foram realojadas, e portanto também é uma homenagem a elas, e pronto, contar essa história da evolução, e foram efetivamente depois os americanos que ampliaram a pista e que desenvolveram o concelho e a ilha e os Açores, porque muitos foram os trabalhadores de outras ilhas que vieram trabalhar para a base das Lajes, e portanto a Terceira atingiu o seu apogeu, digamos assim, económico nessa altura, claro, mais concretamente o concelho da Praia. E não só económico, portanto é também importante referirmos que foi nessa altura que foi dada a visibilidade à Terceira e aos Açores, que hoje tem mesmo a nível internacional. Portanto, queria que as festas refletissem isso, mas depois também acho que é importante percebermos que todos esses acontecimentos foram motivo de preocupação a determinada altura. O poema de Vitorino Mésio, Cantiga ao Campo das Lajes, fala disso. Portanto, Vitorino Mésio, que era um homem com outra visão, e para ele também foi muito preocupante
destruir o campo de trigo para fazer um campo de cimento e de alcatrão. Ele dizia num dos versos dessa cantiga que cimento não dá pão alvo como dava o nosso trigo, mas a verdade é que o cimento acabou dava por pão dar de hambúrguer, acabou por dar pão Bem a alvo. muito mais famílias do que o campo de trigo dava, e portanto são sempre esses momentos de mudança, são sempre momentos de preocupação, de dúvidas, mas que depois acabam por ser momentos também de oportunidade, e era isso que é isso também que devemos ver, porque nesta altura a base das lajes, portanto, perdeu a sua importância e a sua dimensão, mas continua lá, portanto o aeroporto e a pista continuam, há infraestruturas que ainda se mantêm, e então é preciso aproveitá-las, potencializá-las. E, para além disso, a praia tem uma coisa que ainda ninguém tirou muito partido, que é a nossa baía, o nosso mar, e que também acho que no futuro serão fator de desenvolvimento da praia. Eu acho que os jovens praenses, eu acho que o Conselho da Praia vai ser aquilo que os praenses quiserem, e eu aposto muito nos jovens, e temos jovens com muito talento e com muita vontade de trabalhar, e que poderão com certeza pegar nessas coisas e voltar a dar à praia a dimensão que ela já teve no passado. E todos estes elementos que a Judite falou estão no cartaz e restantes materiais de imagem: o trigo, os aviões, os bois, a onda da praia, que é tudo na forma de um selo. Sim, o cartaz é da autoria do Marco Pereira. O Marco é um jovem, lá está, um jovem praense também, que captou muito bem, portanto nós conversámos e ele captou muito bem as ideias e conseguiu criar aquele cartaz que eu acho que é muito feliz e que está muito bonito na minha perspectiva, com as cores do trigo, com as cores da areia, portanto, e aquele selo está efetivamente muito, muito bonito, e portanto dou daqui, já lhe disse isso, mas dou daqui os parabéns ao Marco, porque fez um excelente trabalho. Graça Silveira, este tema é um bom pronúncio para as festas da praia. É, de facto, e acho que no fundo acaba por ser numa situação em que a Praia da Vitória está a passar por uma situação muito complicada de se reinventar, de se repensar, que acaba por ser um apelo à grandeza das nossas gentes. Sim. Não nos esquecermos que já fomos grandes e que já fomos muito mais do que somos e que podemos voltar a sê-lo. Aliás, em relação a isso, só tenho a dizer que Cláudia Cardoso já fez o tema das Sanjoaninas, a Fênix renascida das cinzas. Nossa Judite Parreira, diretora artística das Festas da Praia, pois olha, eu só posso dizer que se nos escolhessem para estar à frente da Semana do Mar, faria tal e qual, roubaria a ideia à Judite e faria qualquer coisa tipo as ligações transatlânticas e o tempo dos Clippers na cidade da Horta, que não eram aviões de ferro, eram aviões de mar, ou a Horta dos Cabos Submarinos, fantástico, a verdadeira cidade global em tempos idos, naquela época, e portanto que nunca aconteceu, e acho que era importante. Não sei se o Faial nos estão a ouvir, mas também está um bocadinho parada no tempo e precisava deste apelo à grandeza. É importante valorizarmos aquilo que temos. Yes. Que pode ser ainda potenciado. Por fim, não podemos deixar de referir a novela que se tem desenrolado na Comissão de Inquérito no caso TAP, que envolve o Gabinete e o Ministro das Infraestruturas, um computador, agressões, polícias. Graça, alguém está a contar toda a verdade? Que rumo é que estes acontecimentos estão a tomar? Olha, eu devo dizer o seguinte: eu assisti, já falámos no último programa das questões e falámos de uma perspectiva política, e devo dizer que esta comissão de inquérito devia ser uma comissão de inquérito política, e aquilo a que temos assistido é os deputados a querer fazer papel de investigadores da PJ. Quando digo entrou, a que horas é que entrou? 10 minutos antes, 10 minutos depois, levou, não tinha. Quer dizer, não se percebe quem é que está a falar a verdade, mas que é uma novela interessantíssima, e vocês sabem que eu mandei no nosso grupo dizer: vocês estão a assistir à novela Galamba. Eu sei em direto. Eu ri tanto, aquilo só mesmo para rir.
para não chorar, porque foi confrangedor, era do tipo, então, e perguntou a quem, afinal era para o gabinete do primeiro-ministro, afinal já era para o gabinete do primeiro-ministro, para ligar ao SIS, mas depois só ligou daí 1 hora, mas então o senhor só ligou daí 1 hora porque, eu cheguei ao Ministério e encontrei 2 polícias já à entrada, e eles sabem, eu estive lá há muito tempo a falar com eles, e está lá há muito tempo a falar com eles, mas então porque é que não ligou? Porque achei que aquilo estava tudo em paz, só ao fim de meia hora é que afinal percebeu que o computador ainda estava em casa do adjunto. Isto é confrangedor. Isto é confrangedor, mas para mim aquilo que mais me preocupou nesta novela do Galamba foi que, e isso veio muito a propósito daquilo que falámos das ligações aéreas aos Açores, é que quando questionado diretamente por um deputado da Iniciativa Liberal, que não me lembro agora o nome, em relação a questões muito específicas sobre Bernardo, qualquer coisa, não interessa, mas vai descobrir. Perguntou-lhe diretamente e concretamente questões muito específicas sobre o dossiê do plano de reestruturação da TAP, que é aquilo que devia ser esta comissão de inquérito, é sobre a reestruturação da TAP, e acabou por ser contaminada pelas questões da demissão e do que a outra recebeu da demissão, e se devia ter recebido ou não devia ter recebido, agora sobre a novela de que está uma chefe, mas é que isto revela um estado de degradação das instituições, quer dizer, a chefe de gabinete é que manda tudo. Dona Eugénia. Vocês lembram-se que Doutora Eugénia. eu fiz um quiz aqui às comentadoras do Política de Saltos Altos em relação à novela, e uma das perguntas era: a chefe de gabinete é um cão de fila, já se percebeu, quanto é que custará esta lealdade? Porque realmente, quer dizer, e por aquilo que se apercebeu com a evolução da inquirição, que afinal o Galamba já estava no Ministério quando ela chamou o SIS, mas ela supostamente devia estar trancada na casa de banho, muito aflita, mas afinal estava no seu gabinete a chamar o SIS. E o ministro, que é que tem que tomar este tipo de decisões, e ela não lhe diz nada, não diz chama-se o SIS, não se chama o SIS, não. Pega no telefone e informa o SIS. Quer dizer, informa o SIS, chama o SIS, chamam lá o que quiserem. E o Galamba passou o tempo todo a dizer que quem tinha feito era a chefe de gabinete. Mas o que é que interessa saber? Imaginando que eu vou para a ministra, convido a Andreia para a minha chefe de gabinete. Em última instância, qualquer coisa que ela faça, qualquer coisa que ela decida, para o bem e para o mal, a responsabilidade é minha. Claro. Que é um cargo de inteira responsabilidade política. És tu. Sou eu. Se tudo o que ela fez foi bem feitinho, ótimo. Fico muito feliz e estou a capitalizar as boas decisões dela. Se tiver cometido erros, porque eu lhe dei a liberdade para os fazer e disse: olha, faz como quiseres, telefona para quem quiseres, liga para o SIS, faz o que tu quiseres. Fez mal, a responsabilidade é minha. Ele não pode passar o tempo todo a dizer que foi a chefe de gabinete, porque a chefe de gabinete é ele. Aquilo é uma comissão de inquérito não judicial, é política. E isto é que me custa, é que aquilo não foi feita uma cariação política, não foram feitas questões de politicamente responsabilizar as pessoas. Porque aquilo é uma comissão de inquérito política, obviamente com poderes de poder ver determinados documentos para ter a noção da gravidade de decisões políticas, de como é que o governo nos está a governar, mas é isso que tem que estar ali em causa. E dizia eu, o deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco, BB, perguntou-lhe várias questões muito assertivas e muito pertinentes sobre o dossiê da TAP, nomeadamente sobre o plano de reestruturação da TAP, e o Galamba estava completamente a nadar de costas, a nadar na maionese. Ele não sabia de nada. E depois ainda de lhe perguntarem, mas se ele não tinha o fecheiro, ele teve a distinta lata de dizer que o fecheiro não tinha lado nenhum. Não, eu ia perguntar, mas então consulte para responder. Ele disse porque eu não sei tocar. E o deputado dizia, mas então consulte, está na página tal, o parágrafo tal. E ele acabou por admitir que não tinha aquele fecheiro em lado nenhum, nem no seu telemóvel, nem no seu computador, nem no computador do Ministério. Então como é que um ministro é este? Não precisa. Que ministro que tem uma das pastas mais importantes para nós, que está a negociar a privatização da TAP, nem sequer tem o fecheiro do plano de reestruturação da TAP? Quer dizer, um miúdo que chegou ontem às 4 da tarde à bancada parlamentar da Iniciativa Liberal
leu aquilo tudo de fio a pavio, sabia tudo, tinha questões pertinentes, não tem as assessorias que o outro tem, o ministro é que é responsável por tudo o que se decide naquele diploma. Ainda tem a distinta lata de dizer assim, li umas partes. Desculpa, li umas partes. Não li tudo, não li os anexos. Não li tudo, li umas partes. Quer dizer, isto é confrangedor e preocupante. Portanto, repescando a questão das nossas acessibilidades, se vai ser SATA, se vai internacional, se vai ser TAP ou se vai ser Ryanair. Se a Ryanair vai embora com os destinos da TAP neste estado miserável e com uma SATA internacional que não sabemos o que é que vai acontecer, temo muito pela região em particular, que é o que nos diz respeito, mas por Portugal, quer dizer, eu acho que hoje dizer que estamos efetivamente numa República das Bananas não é uma figura de estilo, não é. E nem é um populismo. E esta comissão de inquérito, apesar de ser vergonhosa, aquilo que para mim tem de preocupante é vir a revelar a fragilidade das nossas instituições democráticas e o nível de impreparação, para não dizer outra coisa qualquer, de quem nos governa. Judite, Cavaco Silva pronunciou-se, sugeriu que o Primeiro-Ministro pode ter um rebate de consciência e sair, e valorizou Luís Montenegro. Sim, o discurso de Cavaco Silva foi muito criticado pelo PS, porque na verdade até os outros partidos mais à esquerda não se pronunciaram muito sobre isso. Ora, Cavaco Silva é um ex-presidente da República e é um português como qualquer um de nós e, portanto, tem o direito de se manifestar. Teve um discurso arrasador, é verdade. Mas demolidor. Foi. Mas também a verdade é que é o que se oferece dizer nesta situação, perante esta atrapalhada. É óbvio que incomodou muito António Costa, mas António Costa anda muito nervoso e a meter os pés pelas mãos, que é exatamente este o termo. Ainda ontem, na Assembleia da República, ele disse uma coisa e o seu contrário em menos de 5 minutos. Aprendeu bem com o Galamba. Ele disse que assistir à comissão de tinha acabado de dizer que tinha informado o Presidente da República da intervenção do SIS. E depois de uma pergunta do deputado do PSD, nesse sentido, para ele confirmar que realmente tinha informado o Presidente da República, ele veio dizer que não tinha informado o Presidente da República, gaguejando. Não, mas se voltarmos mais atrás, a primeira vez Galamba disse que nem sequer tinha dito nada ao Primeiro-Ministro. Mas depois, afinal, tinha sido à 1 da manhã, quase 2 assim. Galamba é mentira em cima de mentira. E nós, na verdade, já não sabemos em que é que havemos de acreditar, porque isto é tudo uma atrapalhada. Agora, o que eu acho é que Galamba não tem o mínimo de dignidade. Mas depois daquilo que a gente disse aqui no último programa, a partir do momento em que o Costa assumiu a responsabilidade do seu menino, manteu, eu assumo a responsabilidade toda. Portanto, Costa neste momento, cara alegre, tem que assumir a responsabilidade disto tudo que se está a passar. Sim, tem, mas foi o que ele disse. Mas Galamba também, é o mínimo de honra, de princípios, de dignidade, de tudo. O que é que ele está ali a fazer? Galamba. Pois já se percebeu que ele não tem, a verdade é essa. E agora, eu acho que este governo não tem pernas para andar. Este governo bateu no fundo e agora já se fala também já não me lembro do nome do outro, Duarte Cordeiro e de Fernando Medina, que também estão implicados no processo tutti frutti, não é? Pronto. Mas, ainda falando então do discurso de Cavaco Silva disse efetivamente que este governo não tem condições e que Montenegro estava preparado e tinha condições para ser ou seja, Pedro Passos Coelho, bye. Bom, não é tudo. Desmistificou aquela ideia. Ele próprio já não quer voltar. Claro, ele não volta. Poderá ter pretensões a outro cargo. Presidente da República. Talvez. Agora, a Primeiro-Ministro, eu creio que ele. Não, mas eu estou a dizer assim, eu acho que o Cavaco Silva também teve essa parte didática de dizer aos seus:
aos sociais-democratas. Não fica à espera do Sebastião. Juntem-se, unam-se em relação ao que temos, porque Claro. o Dom Sebastião não vai voltar. É isto, é agora E ele até, não é passo de escolha. Cavaco Silva diz que Montenegro tem tantas ou mais condições para governar do que ele tinha no em seu 1985. Portanto, acho que isto é um grande elogio que ele faz a Montenegro. O que me parece é que o Presidente da República vai mesmo ter, com isto tudo, ele ainda ficou mais entre a espada e a parede. Quer dizer, ele vai ter que tomar uma posição, não pode continuar a assobiar para o lado, porque Ele ficou meio aflito, que ele disse que quando deixasse de ser Presidente da República ia deixar de falar. Também não ia falar, ia ficar calado. Já falou tudo até lá. E, portanto, vai ter que tomar uma atitude, porque isto continuando como está, com mais casos, e agora aparecem mais estes dois, com casos a aparecer semana sim, semana sim, isto está a alimentar o Chega. É que não basta vir de falar de populismos, António Costa diaboliza o Chega e André Ventura, mas não basta dizer isso. É preciso ações concertadas, é preciso atitude, e com isto tudo o Chega é que se está a alimentar. E se o Presidente da República não põe a mão a tempo, vai fazer crescer o Chega, e aí pode já não ser suficiente enfim, uma aliança entre o PSD e a Iniciativa Liberal. E até o CDS. E até o CDS, sim, esquecemos dele, porque mas não está neste momento. Ainda estamos vivos. Não tem, neste momento não tem ninguém na Assembleia da República, mas estão vivos e vão a eleições. E, portanto, mas isso pode não ser o suficiente. É assim, mesmo que o Chega não vá na solução governativa, a direita vai ficar sempre, um governo de direita vai ficar sempre na mão do Chega, que não vai deixar cair o governo logo no início. Sim, mas vai começar com pressões, vai fazer as suas exigências chantagens, vai ser uma governação sempre na mão do Chega. Portanto, e quanto mais Mas o Cavaco Silva deixa de uma forma subreptícia essa mensagem, que é: não vamos já falar em coligações nem nada disso, isso vê-se depois, deixando em aberto a possibilidade dos mas ele diz que Montenegro identificou bem o adversário, que é o PS e o Governo. Portanto, ele quis desmarcar aqui um bocadinho, talvez. Não tem falado dessa possibilidade. Não, mas o Cavaco Silva não se põe contra o Chega. Sim, o também não. Cavaco Silva diz claramente que isto não é a altura de se estar falando em coligações e que isso não é para já. Para já é saber que existe uma alternativa à direita para a governação, e é esta e é agora. É isto basicamente aquilo que ele diz. E aquilo que deixa um desconforto grande, tanto a Costa como ao Marcelo, por razões completamente diferentes, é o facto de Cavaco ter sido sempre uma pessoa muito parca em palavras. Sim, mesmo quando era primeiro-ministro, ele nem sequer se dignava a dar entrevistas nem a falar à comunicação social. Ele pura e simplesmente ignorava, até mais ostracizava os órgãos de comunicação social. E não falava muito, mas era um executivo, e quando ia a votos tinha muitos votos, e portanto o facto de ter aberto a caixa de Pandora, ter interrompido esse silêncio ao qual ele já se tinha devotado mesmo no tempo de política ativo, tem um impacto diferente do de Marcelo, que fala todos os dias sobre qualquer coisa. Daí o impacto que teve nas pessoas em quem ouviu, e a preocupação de chamar António o Marcelo para vir cá fazer uma visita à Terceira para ver se a calçada é consertada mais depressa. Ele deu um pontapézinho numa pedra da calçada que estava do passeio, que estava desalinhado, no dia seguinte já estava pronto, pode ser que calhe. Daí que já lhe chamem Marcelino de Rancho. Isso, pode ser que se houvesse aqui, a gente ficasse com a nossa calçada toda preparadinha para as nossas sanjoaninas. Muito bem. Com o desgoverno do país, terminamos então este Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.